Por 47 anos, a República Islâmica disse ao seu povo que nenhum inimigo poderia derrotá-los. Eles continuaram repetindo que sobreviveram a sanções, sobreviveram a assassinatos e até sobreviveram à guerra de 12 dias com Israel. Essa sobrevivência justificava os sacrifícios exigidos, o dinheiro consumido e a brutalidade imposta pela Guarda Revolucionária Islâmica ao seu próprio povo. Então, ontem, 11 dias após o início de um bloqueio naval americano, a República Islâmica do Irã foi à televisão nacional e pediu aos seus cidadãos que comessem menos e usassem menos eletricidade. Não estou brincando. Vamos falar sobre tudo isso em breve. Aquilo não foi uma declaração de desafio ou algo do tipo. Foi um apelo do regime ao seu povo para comer menos, para economizar mais, para que possam sobreviver por mais tempo. 11 dias. Isso já foi suficiente para os oficiais do regime perceberem o problema que enfrentam. O país entra em colapso e o Irã pede que seus cidadãos ajudem o regime a sobreviver. Vamos entender o problema enfrentado por esse regime. Agora, nos últimos dias, todos, inclusive eu, estavam focados nas exportações que o Irã não conseguiu realizar por causa do bloqueio dos Estados Unidos no Golfo de Omã. E com razão. As exportações, especialmente as de petróleo, foram a forma de o IRGC conseguir dinheiro, sobreviver e basicamente operar. Usaram esse dinheiro para financiar suas atividades. Porém, há outro aspecto do bloqueio que muitos ignoram. Esse lado agora está voltando para destruir a economia iraniana. O bloqueio não é só impedir que navios saiam dos portos do Irã. Também busca impedir que navios em águas internacionais acessem portos iranianos, evitando o reabastecimento da Guarda Revolucionária Islâmica e suprimentos ao regime iraniano. Vocês lembram do Tuska, o navio que mencionamos recentemente? Os Estados Unidos o apreenderam há poucos dias após atirarem na casa de máquinas. Pois é, adivinhem? Esse navio estava tentando entrar no Irã com armas e alguma outra carga que estava trazendo do Sudeste Asiático, mais especificamente da China. Ao assumir o controle do Tuska, a Marinha dos Estados Unidos provou que esse bloqueio não era apenas para garantir que o Irã não possa exportar petróleo. Também se trata de impedir que coisas entrem, mais especificamente, de impedir a entrada de armas e qualquer outra coisa. O Tuska era um navio de carga que provavelmente transportava mercadorias comuns, mas também levava armas que a Guarda Revolucionária poderia usar para reconstruir seu programa de mísseis balísticos. Agora, do ponto de vista da Guarda Revolucionária, esse risco valia a pena, porque a Guarda Revolucionária realmente acredita que, se não puder lutar, não vai sobreviver. E é por isso que eles precisam de armas, e precisam delas desesperadamente. Mas veja, o Irã também depende de importações para vários outros produtos. E esses produtos são muito importantes para o povo iraniano. Ano passado, o Irã importou cerca de 60 bilhões de dólares em mercadorias por seus portos marítimos, o que equivale a cerca de 160 milhões de dólares por dia. Para entender a verdadeira questão, é preciso analisar exatamente o que o Irã importava, não só a quantidade. Dê uma olhada neste gráfico de pizza na sua tela. A maior fatia aqui, é claro, eletrônicos, equipamentos e coisas que as fábricas precisam. Você sabe, outras pessoas precisam e, claro, os consumidores iranianos precisam. Mas a outra parte que está meio escondida. Ela está dividida em diferentes categorias. E essa parte é a de alimentos. Cereal aqui, que é a segunda maior parte, refere-se basicamente a grãos básicos, como trigo, milho, talvez até arroz. Depois temos gorduras e óleos. Isso também faz parte dos alimentos. E então temos sementes e grãos. Isso também faz parte dos alimentos. Na verdade, cerca de 40% a 60% dos alimentos iranianos estavam sendo importados de outros países. O Irã não é realmente uma nação autossuficiente ou independente quando se trata do seu suprimento de alimentos. E sabe o que mais? Essa comida não chega mais. E por causa disso, o presidente iraniano teve que ir à TV nacional ontem e pedir ao povo iraniano para, você sabe, diminuir o consumo de comida e, claro, economizar eletricidade. Ouça só. Pedimos ao nosso povo que está pronto e presente que reduza o consumo de eletricidade e energia. Atualmente, agora, não precisamos que essas pessoas queridas se sacrifiquem, mas precisamos controlar o consumo. Qual o problema de acender 2 luzes em vez de 10? Eles estão destruindo nossa infraestrutura. Eles estão nos colocando sob cerco para que as pessoas fiquem insatisfeitas.
e a satisfação que existe agora se transforme em insatisfação. Como podemos resistir a isso? Não devemos permitir que surjam problemas que eles veem como causa de insatisfação popular. O Irã está vencendo tanto que agora estão pedindo ao seu povo para parar de comer. Assim podem sobreviver e diminuir o consumo de eletricidade. Isso é apenas 11 dias após o início do bloqueio. Essa declaração foi divulgada ontem e o bloqueio começou em 13 de abril. 11 dias. Foi só isso que bastou. Agora, a situação alimentar do Irã já estava bem complicada mesmo antes dessa guerra. Na verdade, logo no início do ano, quando os protestos estavam acontecendo, nós analisamos os dados sobre quanto custava a comida dentro do Irã, e eles tinham uma inflação de 10% todo mês. Você ouviu direito. Isso não foi um erro de pronúncia ou algo assim da minha parte. É 10% todo mês. Se fizermos uma conta rápida, percebemos que uma inflação de 10% ao mês significa que os preços dos alimentos estão basicamente dobrando a cada 7 meses. Isso significa que os iranianos, que já estão lutando por causa de todas as outras coisas que estão acontecendo, e sobre essas coisas vamos falar em um segundo, agora também precisam se preocupar com a comida ficando fora do orçamento, porque os salários no Irã não estão crescendo a uma taxa de 10% ao mês. Todos precisam de comida, então enfrentam a inflação dos alimentos. Se fossem itens de luxo mais caros, talvez os iranianos apenas deixassem de comprá-los. Mas todos precisam comprar comida, e o Irã já enfrentava inflação alimentar muito alta. Com a guerra, a situação piorou ainda mais. Agora, a Guarda Revolucionária Islâmica não tem ninguém para culpar além de si mesma, porque a Guarda Revolucionária estava usando esses navios cargueiros que eram destinados a trazer remédios e comida e estavam tentando contrabandear armas. E é exatamente por isso que o bloqueio tem como alvo esses navios. Mas sabe o que torna essa situação ainda mais chocante? É o fato de que o Irã deveria saber que isso iria acontecer. Veja, depois da guerra de 12 dias que aconteceu no ano passado, o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, colocou esse plano em prática. O plano basicamente era que, em caso de outra guerra, o Irã começaria uma onda de terrorismo econômico. Eles planejavam atacar todos os países do Golfo, incluindo o Omã, que não tem bases dos Estados Unidos, nem é aliado dos Estados Unidos, pois o Irã queria seguir essa estratégia de coerção econômica, que considero basicamente terrorismo. Parte da estratégia era bloquear o Estreito de Hormuz, pois o Irã percebeu sua importância para o mercado de petróleo. Por isso, o Estreito de Hormuz é tão relevante para o público americano e, claro, o presidente dos Estados Unidos. Agora, se você pegar essa estratégia e pensar um pouco mais a fundo, se o Irã for bloquear o Estreito de Hormuz, eu sinto que alguém naquela sala que estava planejando a estratégia deveria ter dito: "Ei, se bloqueamos o Estreito, os Estados Unidos não responderiam, talvez, bloqueando os portos iranianos?" Vamos ser honestos, esse plano não é tão absurdo. Só estamos usando a estratégia iraniana contra o próprio Irã. Mas ninguém naquela sala pensou nisso, nem considerou, por exemplo, estocar alimentos. Afinal, o país depende muito, muito de alimentos importados. E adivinha, todo mundo precisa de comida, mesmo durante uma guerra. Então, talvez, devêssemos estocar. Mas ninguém pensou nisso nem por um segundo. E agora, com apenas 11 dias de bloqueio, o Irã está ficando sem o mais básico de que todo ser humano precisa. Agora, vou ser honesto, isso não deveria ser uma surpresa tão grande, pelo menos para mim, porque eu sei, esse é o mesmo governo que administrou tão mal o abastecimento de água de Teherã, que há poucos meses estavam falando em evacuar a capital. Evacuar Teherã e transferir a capital para o sul. E, novamente, isso não foi por causa de algo natural. Sabe, não foi por causa de uma seca ou algo inesperado. O principal motivo por trás da má administração foi o próprio regime islâmico. Aqui estão mais detalhes. O Irã está enfrentando sua pior crise hídrica em décadas, com autoridades alertando que Teherã, uma cidade com mais de 10 milhões de pessoas, pode em breve se tornar inabitável se a seca continuar. O presidente Massoud Pezeshkian alertou que se não chover até dezembro, o governo terá que começar a racionar água em Teherã. E mesmo assim, os cidadãos ainda podem precisar evacuar a cidade. Mas a crise hídrica do Irã não se deve só a pouca chuva. Décadas de má gestão, incluindo a construção excessiva de barragens, perfuração ilegal de poços e práticas agrícolas ineficientes, esgotaram as reservas. Segundo dezenas de especialistas em recursos hídricos e críticos ouvidos pela mídia estatal recentemente.
A má gestão provocou protestos por causa da escassez de água, tanto em 2018 quanto em 2021. O governo atribuiu a crise a vários fatores, como as políticas de governos anteriores, as mudanças climáticas e o consumo excessivo. A falta de água sobrecarrega ainda mais os cidadãos, que já enfrentam uma economia fraca. Se o governo fosse capaz, não teria deixado de chegar a esse ponto. Eles não deveriam permitir isso. O que o governo deveria fazer? São os mesmos gestores. O que esperam? Nem usam especialistas. Essa crise de alimentos e eletricidade pode explicar por que o Irã não negocia até o fim do bloqueio dos Estados Unidos. Ontem, vimos uma delegação iraniana voar para Islamabad, no Paquistão, para reabrir as negociações. Eles falam uma coisa, mas o regime é incompetente para se preparar para o que realmente quer. Por isso, querem reiniciar as negociações. Segundo um funcionário paquistanês presente nas negociações, veja o que o Irã discutiu. Um funcionário do Paquistão disse ao Axios que a reunião com Aragashi, ministro das Relações Exteriores do Irã, focará em retomar negociações com os Estados Unidos. Aragashi afirmou que o Irã não seguirá as linhas vermelhas dos Estados Unidos em negociações. O Irã não está disposto a se render à pressão dos Estados Unidos, mas está aberto a uma negociação racional e justa. Ontem falamos sobre como vimos relatos de que o enviado especial Steve Witkoff e Jared Kushner voaram para Islamabad um dia após essa reunião de Aragashi, basicamente para preparar uma cúpula, uma segunda cúpula entre os Estados Unidos e o Irã. Parece que a reunião dos ministros das Relações Exteriores do Irã não foi tão positiva quanto o esperado. Logo após a delegação iraniana sair do Paquistão, Trump fez uma declaração. E ele basicamente disse que os Estados Unidos não vão ficar indo e voltando do Paquistão para negociar com o Irã. Se o Irã estiver realmente interessado em negociar, eles podem simplesmente pegar o telefone e ligar. Ouça só. Exclusivo da Fox News, o presidente Trump disse a Aisha Hosni que cancelou a viagem de seu enviado ao Paquistão para conversar com o Irã. Aisha Hosni está nos enviando essa citação direta do presidente. Eu disse ao meu pessoal há pouco tempo, eles estavam se preparando para sair, e eu disse, não, vocês não vão fazer um voo de 18 horas para ir até lá. Nós temos todas as cartas na mão. Eles podem ligar quando quiserem, mas vocês não farão mais voos de 18 horas só para conversar sem propósito. Agora, isso é relevante. Isso veio depois da viagem prevista para o início da semana, na qual achávamos que o vice-presidente J.D. Vance iria para as conversas ter sido cancelada. Agora, uma notícia de última hora da nossa Aisha Hosni. Alex Hogan está ao vivo da Casa Branca com detalhes exclusivos. Oi, Aisha. Uma grande reviravolta nas negociações que não esperávamos hoje. E isso, mais uma vez, mostra como essas negociações são delicadas, apesar dos amplos esforços internacionais para reunir todos à mesa na última hora. Assim como aconteceu esta manhã, tudo pode simplesmente desmoronar. Então, o que esperávamos ver, estávamos aguardando Steve Witkoff e Jared Kushner, os enviados dos Estados Unidos que liderariam essa delegação hoje no Paquistão. O presidente Donald Trump, como você mencionou, acabou de dizer para Aisha Hassani da Fox News hoje que ele cancelou essa viagem. Isso ocorre após a saída do ministro das Relações Exteriores do Irã do Paquistão. O presidente Trump repetiu que não faz sentido enviá-los em um voo de 18 horas e que o Irã pode ligar a qualquer momento. Logo depois disso, Trump publicou esta declaração no seu Twitter. Acabei de cancelar a viagem dos meus representantes que iriam a Islamabad para se encontrar com os iranianos. Muito tempo está sendo desperdiçado com viagens. E é trabalho demais. Aliás, caso vocês não saibam, ir dos Estados Unidos ao Paquistão é um voo de 16 horas só de ida. Você vai até lá, precisa de um tempo para se recuperar após a viagem. Faz a reunião com os iranianos e volta de avião, mais 16 horas. É claramente uma viagem muito longa. Mas enfim, vamos continuar com a declaração de Trump. Além disso, há uma quantidade enorme de conflitos internos e confusão dentro da liderança iraniana. Ninguém sabe quem comanda, nem os iranianos. Temos todas as cartas, eles nenhuma. Se quiserem conversar, basta ligar para os Estados Unidos. Na minha opinião, isso vai além da retórica. Não acho que seja só o Trump dizendo que não quer negociar. Então, o Irã, como você sabe, finalmente aceita negociar abertamente. Isso pode ser a estratégia de Trump, que já agiu assim antes. Mas agora, as negociações parecem realmente canceladas. Digo isso porque estavam sendo feitos preparativos no Paquistão para uma grande reunião entre Estados Unidos e Irã em Islamabad.
mas agora estão sendo desfeitos. Nas últimas 2 semanas, Islamabad ficou praticamente fechada, porque havia rumores de que a próxima reunião seria importante, onde um acordo seria acertado ou até mesmo assinado. Então havia uma chance do presidente Trump aparecer pessoalmente, e por causa disso, Islamabad, a capital do Paquistão, estava sob bloqueio. As lojas foram fechadas, as ruas estavam bloqueadas para as pessoas comuns e havia agentes de segurança por toda parte. Havia barricadas em todos os lugares. Basicamente, a vida normal parou nas últimas 2 semanas. Bem, parece que agora esses preparativos estão sendo desfeitos. A cidade está reabrindo. As barreiras de segurança estão sendo retiradas. Isso não é um bom sinal de que as negociações aconteçam. Além disso, há um jornalista do New York Post e provavelmente outros jornalistas americanos ainda em Islamabad desde a última reunião de negociações há cerca de 3 semanas. Eles previram outra reunião e ficaram na cidade. Alguns desses jornalistas tinham contato direto com a Casa Branca e possivelmente com o presidente Trump. Hoje cedo, o presidente Trump enviou uma mensagem a um jornalista dizendo: "Ei, você pode voltar para casa", sugerindo que não haverá outra reunião em breve. É estranho o presidente dos Estados Unidos enviar mensagens de texto com grandes notícias, mas ainda assim é algo importante. E isso realmente sugere a possibilidade de que as negociações estejam completamente encerradas. Isso significa que a guerra pode recomeçar a qualquer momento. Por outro lado, quero apresentar mais uma opção sobre o que pode acontecer. Isso pode indicar que as negociações serão movidas para outra cidade, possivelmente a Suíça, onde já ocorriam antes da guerra em fevereiro. Portanto, é uma possibilidade. Mas, na minha opinião, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Então, é mais provável que no próximo vídeo estaremos falando sobre a retomada da guerra. Para os iranianos, isso não é boa notícia, pois, como dissemos no início do vídeo, a inflação está descontrolada e os alimentos não chegam aos portos. E agora, se a guerra recomeçar, a inflação vai ficar ainda pior. Aqui estão mais detalhes. Acho que, para começar, podemos considerar os últimos meses que culminaram na Segunda Guerra. Em janeiro e fevereiro, a inflação chegou a 8% ao mês. Partindo daí e assumindo que vai aumentar 1% a cada mês ou a cada 2 meses, no final do ano estamos lidando com 11 a 12% de inflação ao mês. Isso é mais de 200% de aumento nos preços, basicamente. E assim, o preço dos produtos comuns vai triplicar. Num cenário infeliz, mas que no momento parece provável, em que outro conflito se inicie, eu acho que, novamente, podemos começar com a inflação de janeiro e fevereiro, mas considerando 1 a 2% a cada mês. Até o final do ano, eu acho que a inflação vai estar acima de 20% ao mês. E você vê a tendência. Estou falando de inflação em meses, não mais em anos. Essa é a realidade que enfrentamos. Nesse caso, estamos falando de 500% de inflação. Agora, para entender por que o Irã está se comportando como está hoje, precisamos voltar e ver como o Irã chegou à situação em que está. Isso não significa apenas voltar a 1979, quando ocorreu a Revolução Islâmica. Na verdade, precisamos voltar ainda mais, até quando a dinastia Qajar governava o Irã no século XIX, e analisar como as decisões que a classe dominante tomou naquela época ainda afetam o Irã até hoje. Pois é. Adivinha só, é exatamente isso que estamos fazendo no nosso podcast, em vários episódios que acabou de ser lançado hoje. Então, se você é alguém que se interessa pela história do Irã e por como chegamos até onde estamos hoje, com certeza vá conferir. Você pode assistir clicando nos links na descrição, ou pode simplesmente assistir clicando na tela final que aparece na sua tela, basicamente clicando no vídeo que está na sua tela.